O nosso maior problema não era nem o faturamento em si, porque a gente tinha um bom faturamento, só que faturamento a gente sabe que Não é lucro, né? Não é nada. lucro, né? Faturamento não é lucro, não quer dizer nada, assim. Você pode estar tendo um faturamento absurdo e tá tendo prejuízo. E Pelo era o que contrário, tava. às vezes até tendo mais prejuízo, né? Tanto sacrifício, tanto trabalho e É. realmente sem resultado. E hoje em dia estar gerando lucro, uma coisa que gerava prejuízo, né? É realmente o que é o maior baque, assim. Hoje o nosso lucro está em torno de 11%. Na verdade, assim, o Rodrigo, né, meu esposo e sócio, sempre teve essa veia empreendedora. Eu também, desde novinha, gostava de vender, enfim. E o Rodrigo começou abrindo uma padaria junto com o meu sogro, né, muito, muito novinho. E foram lutando ali por muitos anos, passaram por muitos desafios, praticamente chegaram a falir e continuar novamente, enfim. E eu tentava ajudar, né? Depois que nós nos casamos e tudo, ajudava, achava que faltava assim aquela visão feminina, o detalhe e tudo mais. E aí, assim, você olhar de fora é sempre mais fácil, né? E aí, quando a gente teve os meninos, a Isabela, a mais velha, eu depois disso comecei a achar que se a gente empreendesse junto era mais fácil, ia ter mais liberdade, mais tempo para cuidar, né? Olha, a padaria, na verdade, eles começaram há 27 anos e eu comecei quando ele decidiu montar o restaurante há quase 15 anos. A gente vai fazer 15 anos de restaurante em Atibaá agora no começo do próximo ano. A gente trabalhava assim muito, absolutamente todos os dias, sem folga, sem descanso. E achava que ia conseguir ter um pouco mais de tempo para a família, era o contrário, né? Minha sogra me ajudava muito a ficar com os meus filhos, a Isabela e o Léo de 15, e a gente só trabalhava, não vendo eles crescerem, né? Não conseguindo ter resultado com o negócio e quase sacrificando a família, né? Com tudo aquilo que é o nosso bem maior. Meus pais sempre trabalharam muito, né, Matheus? Igual a minha mãe falou, né? A padaria começou há 27 anos. Então, eu tenho 20, né? Vou fazer 21. Então, eu nasci já na padaria ali com meu avô já trabalhando muito. Meu avô abria a padaria às 6 horas da manhã e depois fechava a padaria às 9 horas da noite. Acabou que todos os anos, assim, da minha infância, acabei ficando com a minha avó, né? E os meus pais trabalhando na loucura, na loucura, na loucura. Eu entrei na operação muito cedo, assim, então... Cedo Ali mesmo, a pequenininha já ia ajudar, ficava na balança, ajudava a receber os clientes. que se tivesse começado lá atrás antes, assim, podia ter tido mais tempo, a gente podia ter aproveitado mais junto, né? A infância minha, do meu irmão. E, assim, patinando, né? Aí, uma Aham. época que a gente começou a ter um pouquinho de resultado, aí a gente achou que, não, agora a gente está conseguindo. Aí fomos abrir uma segunda unidade, foi uma das piores loucuras que a gente fez na vida. Você vê um pouco de resultado, você acha que pode mais, que você consegue mais. E aí surgiu a oportunidade de comprar uma operação na época no shopping, a gente foi lá, sem planejamento, sem estrutura, Sem sem nem realmente. perguntar para ninguém, assim, que tinha um restaurante no shopping, e aí, como que é? Acho que essa pergunta já teria feito toda a diferença, assim. Exatamente. Mesmo modelo de operação. O que era um problema, porque a nossa operação é o self-service por quilo É uma operação de comida trabalhosa. brasileira e no shopping geralmente não é isso que as pessoas querem, né? Então, até Uhum. faltou, não teve Faltou estudo, tudo. não teve estudo nenhum, estudo de público, de nada, assim. É. Aí Uhum. ficamos com essa operação há alguns anos, dívidas imensas, sacrificando o outro restaurante, né? Depois iniciamos um outro negócio também num outro setor, que depois deu certo, e aí esse outro negócio também era usado para sanar ali as Sangrava, finanças sangrava dos todas as outras restaurantes, empresas, é, as outras duas empresas para cobrir realmente cobrir. a operação do restaurante. E aí tem horas que você começa a querer achar culpado, né? Porque você não tem visão, você não tem gestão, você não sabe de Isso. nada. Eu lembro da gente, quando eu era pequenininha, assim, porque nessa época do restaurante do shopping eu ainda era pequena, eu lembro da gente rezando mesmo, orando junto, os quatro, para no outro dia entrar cliente no restaurante do shopping, É. porque
tava só afundando. Só afundando. E a gente tinha um espaço bom, só que assim, não tinha fluxo. E você ali acreditando que não, que vai dar certo. Não tinha como dar certo. Demorou muito, a gente precisava. Eu acho que a maioria das pessoas tem esse sentimento: meu Deus, por que que eu não encontrei Matheus antes? Por que que eu não conheci do Seu Restaurante antes? A gente começou mesmo a tomar consciência de que esse era o caminho, de que a gente precisava ter esse apoio, estudar e aprender. Né? Foi mais para o final de 2023, assim. Nesse momento, nesses últimos tempos, como a gente tinha esse outro negócio e que esse outro negócio fluía um pouco melhor e ajudava a sanar ali sangrava aquele negócio para pagar o restaurante. A gente trabalhava mais e mais e mais, cada dia isso, entendeu? Uhum. Para conseguir dar conta ali. E aí, o que a gente fazia também? A gente delargava. A gente até conseguia, às vezes, ter uma folga, alguma coisa, porque era questão de sobrevivência. Não era delegar, era delargar literalmente. Mesmo. Porque... E aí, em 2023, assim, a gente passou por uma situação muito crítica. Tivemos um desvio altíssimo. A gente nem conseguiu contabilizar o tamanho desse desvio, o tempo que ele durou. E aquilo ali foi o que fez a gente realmente ter que tomar consciência e falar: olha, a gente tem que aprender, a gente precisa se conscientizar de que a gente não sabe, e se é isso que a gente quer, e a gente sabe que a gente tem potencial, a gente está todos esses anos, tem cliente, tem tudo, a gente precisa ter resultado. A gente tinha um compromisso também com a nossa equipe, a gente sabia que aquelas pessoas estavam ali, né, junto com a gente, e a gente precisava honrar elas também, né? E foi aí que a gente tomou a decisão de verdade e começou a estudar, começou a buscar um pouco a cada dia. A gente foi a nossa primeira imersão presencial em novembro de 2023. Ela foi determinante, foi realmente a nossa virada de chave de verdade. Daquele dia a gente tomou a decisão. Na época nós entramos no Elite, foi o que mudou completamente a nossa história. Que bom. Existe uma fase antes e outra fase depois. Isso eu acho que você pode perguntar para qualquer um, até da equipe, assim, né? Foi realmente, igual ela falou, uma fase antes, uma fase depois. Todo mundo que tá lá desde essa fase com a gente sabe, assim. E o baque que foi, a diferença que foi, assim. A gente não tinha controle de absolutamente nada, na verdade. A gente só trabalhava, não tinha controle. Acho que comprar, a gente tentava comprar da melhor maneira, tal, mas não tinha um controle de estoque, não tinha um controle de produção, não tinha um controle de CMV. CMV? Nada. Não sabia nem o que era CMV. Checklist, então? Não tinha. Isso aí era um desgaste atrás do outro. O nosso maior problema não era nem o faturamento em si. Porque a gente tinha um bom faturamento. Só que faturamento a gente sabe que... Não é lucro, né? Não é lucro, né? Faturamento não é lucro. Não quer dizer nada, assim. Você pode estar tendo um faturamento absurdo e tá tendo prejuízo. Pelo e era contrário, o que tava... às vezes até tendo mais prejuízo, né? Trabalhando errado. E era o que a gente tinha, na verdade. Teve essa questão, igual ela falou, desse problema financeiro. Então, a gente só pagava juros e empréstimo. Então, não sobrava nada mesmo. O faturamento em si era bom, mas não sobrava nada, assim. Então, o que foi o maior baque pra gente foi ter esse controle, o financeiro, assim, eu acho. Sim. Que foi o que mais traz consciência, né? Eu acho, você olhar os números, o dashboard lá. E hoje em dia estar gerando lucro, uma coisa que gerava prejuízo, né? É realmente o que é o maior baque, assim. Hoje o nosso lucro está em torno de 11%. Mas ele vai subir bastante. Muito. A gente crê que já a partir do próximo mês. A gente fez uma mudança depois de muitas imersões, muito Infinity. Alguns colegas do Infinity visitarem a nossa operação e falarem: meu Deus, vocês estão malucos? Porque o nosso buffet, a gente, como eu falei, trabalha com service por quilo. Quando a gente mudou para esse ponto que a gente tá, a gente só fez o buffet. Era um fogão a lenha, né? Era alvenaria, o buffet. Então a gente colocou onde ficava mais bonito. Então a salada ficava lá atrás, o pessoal pegava a carne primeiro.
Isso até agora, né? A gente reformou tem 2 semanas. 2 semanas, exatamente. E porque antes era inviável. Nossa, o pessoal tá pegando salada aqui, nossa senhora, as saladeiras não estão dando conta. Não tá dando conta. E a gente fica literalmente a 5 minutos do Ceasa. Ou seja, a gente busca tudo Ceasa ali. Só que a gente não tava vendendo salada aqui no self-service por quilo. É uma das coisas que mais dá lucro, né? Ajuda muito com a margem, controlar o CMV e tudo mais. E aí, quando a gente bota na ponta do lápis, quando eu olhei assim, 1 mês de CMV, já pagava assim todo o investimento. Porque o CMV... Nossa, economizado, né? Um mês economizado. Um mês economizado. CMV nas alturas, 1 mês com aquela diferença baixa do CMV, já pagava aquele investimento e, nossa, não ia ser nada. Então, realmente, a gente se esforçou para fazer toda essa reforma. Fizemos a reforma sem fechar nenhum dia, trabalhando ali das 2 horas da tarde até meia-noite, 1 hora da manhã, e conseguimos. Então, nos próximos meses, pode ter certeza que a nossa porcentagem de lucro lá no Dash vai aumentar bem. Olha, eu diria que não pense 2 vezes, não perca essa oportunidade em hipótese alguma. Vai ser a melhor decisão da sua vida. Você vai trabalhar, você vai fazer o que precisa ser feito. Só que trabalhar, sacrificar, você já está fazendo. Só que você está fazendo da maneira errada. E se você fizer da forma certa, o resultado, ele é certo. Não tem como. Ele vai aumentar, ele vai melhorar a cada mês. Mas realmente é um valor irrisório para o resultado, para o conhecimento, para tudo que vai vir de bom com isso. Eu preciso compartilhar, mesmo sabendo que eu ainda vou muito mais longe. Por quê? Porque eu preciso fazer com que as pessoas vejam, assim como fizeram comigo antes. A gente teve essa oportunidade, de verdade. Não percam, não percam. Olha, Matheus, é bênção, a gente trabalha com propósito e a nossa gratidão é imensa. Bora dominar!